Saber como agir numa situação de emergência não é fácil. O estresse e o medo do momento podem fazer com que a situação fique complicada e até piore o atendimento médico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fernando. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Nós vamos conversar um pouquinho quais as dicas que o SAMU vai dar para você numa situação de emergência aí na sua casa, tá prestando um primeiro socorro, né? Essa palavra não é à toa, primeiro socorro. É importante esse momento, doutor Fernando? Extremamente importante a gente ter uma população preparada para fazer o primeiro atendimento, o primeiro socorro, porque esse tempo entre o acionamento do serviço de emergência e a chegada da equipe no local, muitas coisas podem ser feitas para minimizar os problemas da emergência para o cidadão que sofreu qualquer situação, principalmente os quadros clínicos associados à parada cardiorrespiratória. Você comentou comigo, por trás das câmeras aí, a questão de ser acidente e não acidente. Qual que deve ser a reação da pessoa que está presenciando uma situação dessa? Basicamente são dois grupos mesmo, os acidentes e os não acidentes, trauma e não trauma, caso clínico. Dentro do trauma, do acidente, o principal objetivo ali na situação é o indivíduo identificar se não há risco naquele cenário. Por exemplo, um exemplo simples, um acidente de trânsito, né? O maior risco é vir e ser atropelado por outra pessoa enquanto você está ajudando. Então, às vezes, mais importante do que fazer alguma coisa na vítima naquele momento... seria sinalizar o local. Primeira coisa, segurança. Chamar ajuda, né, que vai estar ligando para o serviço de emergência, no caso 192 do SAMU, e aí você sinalizar o local para evitar um novo acidente. Na situação, caso clínico, né, que seriam o desmaio, a crise convulsiva, e outras situações como choque elétrico também, o principal é a pessoa ver se o indivíduo não teve uma parada cardiorrespiratória, não evoluiu com quadro de parada cardiorrespiratória. E daí a gente vai tomar medidas de reanimação, que a gente chama de suporte básico de vida, que é extremamente importante ser feito até o SAMU chegar no local. Lembra que o SAMU tem médico na regulação, o médico pode te ajudar por telefone. Falando por telefone o que fazer, tá? Mas esse tempo entre chegar o SAMU, você deve proporcionar para a pessoa uma possibilidade de circulação cerebral. Para isso existe uma série de técnicas que são as manobras de reanimação. E a principal técnica é a compressão torácica. É muito simples, é mecânico. O coração parou de bater. Nós vamos bombear sangue comprimindo o coração. Então, a gente vai ver o Dr. Eduardo Capella fazendo, né? Então, hoje o objetivo principal é comprimir o coração no tórax, ver se a pessoa realmente está em parada. Primeira coisa, você vai chamar, tentar acordá-la, ela não vai responder. Quem está em parada cardíaca não abre o olho, não responde, não mexe, tá? Então, está em parada cardíaca. Imediatamente inicia as compressões torácicas, conhecida popularmente como massagem cardíaca. Tá? Então, ele basicamente vai usar o próprio peso do corpo para comprimir o tórax do paciente contra uma superfície rígida. Isso é importante. Por exemplo, se a pessoa estiver em cima de uma cama que é macia demais, não vai funcionar. Então, teria que colocar no chão e começar a compressão no chão. Tá? E essa compressão tem que ter um ritmo, tem que ser bem rápido. Basicamente, são 100 vezes por minuto. É mais ou menos esse ritmo que o Dr. Capella está mostrando. Tá? Com isso, você vai conseguir levar sangue, circular o sangue no cérebro até a equipe do SAMU chegar no local e fazer manobras avançadas. E enquanto eles não chegam... Você vai localizar entre os mamilos, colocar a mão espalmada no meio do peito e começar a compressão torácica. Qual a força que você tem que fazer? Basicamente, você vai usar o seu peso e tem que afundar aproximadamente 5 centímetros do tórax. Não tem medo, vai fundo. Não tem medo. Se escutar a costela quebrando, pode acontecer, se for uma pessoa idosa, continua. Continua que é melhor ele vivo com a costela quebrada do que com... Sim. Tá? Se for criança, 2,5 centímetros, menos força. Tá. Isso a gente faz até o socorro chegar. Até chegar. Se você tiver a pessoa para revezar, a cada 2 minutos, troca. Constante. Isso, constante, não para. Fala para quem está assistindo a gente a importância dessa situação, porque o atendimento vai chegar no máximo em 15 minutos, como você disse para mim, mas é importante esse tipo de ação porque a pessoa pode chegar a falecer, né? Isso. Essa é uma expectativa que a população tem, da velocidade que o pré-hospitalar chega. Mas independente da velocidade, o melhor lugar do mundo, o tempo é insuficiente para garantir
que chegue em menos de 4 minutos, que seria o tempo para o cérebro ficar sem oxigênio. Então é muito, mas muito importante que a população faça a reanimação nesses casos, porque garante que nesse período tem circulação de sangue no cérebro e esse tempo que é de 10 a 15 minutos, né? A nossa meta é 10 minutos, são 10 minutos, mas em alguns locais é difícil de chegar em 10 minutos, a gente garante que possa ter mais chance de sobreviver. Tá, e aí a massagem cardíaca reveza com a respiração boca a boca ou só continua a massagem cardíaca? Hoje em dia, a gente não recomenda, se você não conhece a pessoa, fazer o boca a boca, tá? Mas se você sabe fazer o boca a boca e é uma pessoa que você conhece, e se tiver treinamento para isso, que aí é um treinamento mais complexo, né, que a gente teria que mostrar no boneco a pessoa fazer, pode fazer. Aí você pode fazer essa alternância. Mas se não tiver, faz só massagem, que já nos ajuda muito. Suficiente. Sim. No caso do choque elétrico que você citou, a gente pode pôr a mão na vítima para saber se realmente teve a parada cardíaca? Boa pergunta. O choque elétrico é uma situação especial em que a segurança tem que estar muito bem controlada. Primeira coisa no choque elétrico é verificar se a fonte que deu o choque elétrico ainda está em contato com a pessoa. Então, nesse caso, além de chamar ajuda, ligar para o 192, entrar em contato, o indivíduo vai verificar se a pessoa não está ainda conectada na fonte de energia. A gente vê notícias de pessoas que acabam se relando na pessoa e se prejudicando também. Exatamente. Então, o primeiro passo seria desligar a energia elétrica, e aí conferir a questão da parada cardíaca. Sim. Doutor, no caso específico da epilepsia, qual que é o primeiro atendimento que a gente pode estar fazendo? A crise convulsiva em si, o grande problema dela, na verdade, é a pessoa bater enquanto ela se convulsiona contra um objeto. Então, o principal objetivo é proteger a pessoa, afastar ela de objetos para ela não ficar se batendo e se machucando, tá? Nunca colocar nada dentro da boca, nem o dedo, nada. O tempo da convulsão, às vezes morde a língua, mas isso não vai dar para fazer nada porque a musculatura fica muito rígida, não tem como fazer. E colocar a pessoa de lado, tá? Para evitar que ela vomite. Logo depois, acabada a convulsão, aí você vai fazer o que a gente orientou, chamar a pessoa. Se for só uma crise convulsiva, ela vai voltar. Ela vai ficar sonolenta, mas como eu falei, se for parada cardíaca, ela não abre o olho, não mexe, não respira. Nesse caso, ela vai estar respirando, vai estar sonolenta, deixa de lado e aí você já vai ter entrado em contato com o 92, a equipe vai orientar. Tá? E a questão do engasgo, na hora do desespero, assim, qual que é a atitude que a gente tem que ter? Isso, o engasgamento, muitas vezes causado por um corpo estranho, pode ser um alimento, às vezes até a prótese dentária da pessoa, né? Pessoas mais idosas que têm dificuldade de deglutição, aquela prótese obstrui, e criança, né? Então, a gente tem algumas manobras que podem ser feitas antes da pessoa entrar numa parada cardíaca. Se ela obstruir a respiração e ninguém fizer nada e for evoluindo, que muitas vezes a gente encontra ela já depois dessa fase, ela vai estar numa situação de parada cardiorrespiratória. Aí o procedimento é o que a gente falou. Caso não, ela está em engasgamento, né, então muitas vezes, se for adulto, ele vai estar com a mão no pescoço, reclamando, não consegue falar por causa da falta de ar. Aí existe uma manobra que chama manobra de Heinrich, que é aquela manobra do abraço do urso, tá? Que abraça a pessoa por trás, colocando a mão sobre a região do estômago e comprime de baixo para cima, com o objetivo de causar um efeito de tosse. Não é para vomitar, é tosse. Porque o ar vai impulsionar para fora. Vai funcionar para fora, que a gente pode demonstrar como é feito isso. Tá bom? Ótimo. E com as crianças, tem algum cuidado específico? O mesmo procedimento pode ser feito com crianças acima de 8 anos, com menos força, e pequenas crianças que podem vir ao colo, a gente faz uma manobra com uma compressão nas costas dela, entre as escápulas, bem no meio das costas, batendo para que ela consiga tossir e liberar o corpo estranho. Em relação a cortes, queimaduras, assim, pessoal, em relação às queimaduras, a gente tem um dilema aí, porque o pessoal põe pasta de dente, põe embaixo da água. Qual é a atitude que tem que ter? Tá. A queimadura, você não deve colocar nenhum produto, tá? Sem orientação médica. Então, basicamente, tirar a fonte de calor, né? E limpar com água. Não é água gelada, tá? Porque o frio também pode causar queimadura. Ela pode piorar a situação. Então, água limpa, temperatura ambiente, né?
e encaminhar proteger com alguma coisa limpa, né? Pode ser até um plástico, uma gaze, se tiver, melhor ainda, um pano limpo, e leva para o pronto-socorro. Cortes e ferimentos é a mesma coisa, tá? Não ponha nenhum produto, pó de café, açúcar, pasta de dente, não adianta, não serve para nada, tá? Então lava, comprime, aperta, compressão local só, não precisa enrolar muita coisa em cima, é comprimir. Fala para mim qual é a importância dessa conscientização, de todo mundo saber o que fazer nesses momentos. A primeira importância é a pessoa saber que existe essas emergências e aí, tendo consciência disso, ela vai conseguir prevenir, que é o principal objetivo, é que nada disso aconteça. Segundo, ajudar a evitar a piora da situação. Então, evitar que o cenário complique, por exemplo, vazamento de gás. Né? A gente não deve ficar naquele local, arrasta a pessoa para fora, né? E fazer algumas manobras simples até a equipe chegar, pode aumentar a chance daquela pessoa viver. Tá? Muito obrigada, viu? De nada. Continue acompanhando Vida e Saúde.